Fala pessoal, vamos lá para mais um fechamento da semana, né? Mais uma semana aí positiva para nossa bolsa, um cenário de Covid melhorando, né? Na verdade, tanto a questão aqui de internações, né? Começou a melhorar bastante. A vacinação começou a subir, né? Então, para o pessoal da primeira dose, já está se vacinando algo aí entre 500 mil, 700 mil pessoas. Chegou a bater um dia 1 milhão de pessoas vacinadas na primeira dose. Então, estamos subindo, né? Demorou, mas está vindo, né? Junto com isso, nós tivemos aqui no cenário Brasil o pessoal fazendo o orçamento de 2021 para 22, né? E dentro desse orçamento já viu lá que ia se estourar um pouco o teto de gastos, mas aí está todo mundo se mobilizando para que esse teto de gastos não seja furado, né? Então a gente fala muito disso, tem falado muito sobre isso, sobre o teto de gastos, que ele é muito importante. Né? Lembrando que o teto de gastos nada mais é do que é o máximo que o governo pode gastar em um ano e ele não pode superar isso. Né? Isso é muito importante porque dentro do orçamento doméstico, se você tem um orçamento anual seu doméstico 100% em dívida, não vai sobrar dinheiro para comer. É mais ou menos isso que acontece com o Brasil. Então, se furar o teto de gastos, a gente sabe que não vai ter dinheiro para nada, né? Então acaba que isso acaba ajudando muito o mercado, tá? Então o Brasil fechou com, não fechou, mas está com 2,33. A bolsa, nesse exato momento, 117.832 pontos. Né? Nós tivemos uma live ontem de renda variável, então falamos um pouquinho sobre o mercado, sobre o que está imaginando, o que a gente está vendo. Né? Tá se vendo, e eu já estou falando aqui há algumas semanas, de um mercado lateralizado com alta moderada. Tá? Alta moderada que a gente diz aí até os seus 122, 123 mil pontos. Então isso é uma alta moderada. E aí eu falo, quando a gente está com o mercado lateralizado, é muito vantajoso nós entrarmos em operações estruturadas. Né? Aquelas operações rubis que eu falei, que eu estou falando há algumas semanas, que mesmo que o mercado caia, mesmo que o papel caia até um certo limite, você apura um cupom. E esses cupons, com essa alta dos juros, essa volatilidade na curva de juros, principalmente futura, ela acaba se beneficiando e os cupons são mais gordos, né? E as barreiras também são melhores. Então, acaba que nessa fase, 3, 4 meses, a gente acredita que se posicionar em operações estruturadas via Rubi faz muito sentido, tá? E a gente vê um mercado em alta, mas é um mercado de em alta moderada, leve, não vê um grande rally. Pelo menos até não sair até que saia essa reforma fiscal. Se sair a reforma fiscal, que é o que muitos economistas estão vendo, né? Que se for aprovada essa reforma fiscal, aí sim deve-se terminar a bolsa em 130 mil pontos, 135 mil pontos. Tá? No lado global, vamos falar de Estados Unidos, que é a maior economia, S&P fechando hoje com mais 2,1, pelo menos até agora há pouco. Né? Então, mercado americano renovando nova máxima, mercado americano muito forte. Né? Então, a gente vê que os Estados Unidos entrou num novo ciclo de alta, né? Porque uma injeção de capital muito grande, né? Com esses auxílios, com esse dinheiro que o governo, mais de trilhões aí de dólares que o governo injetou na economia, e aí isso faz com que novamente comece a ter um ciclo econômico de alta. Então, pelo menos para os próximos 1 a 2 anos, continua meio que um céu de brigadeiro aí para os Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, praticamente mais de 80% da população que tem risco, né, já foi vacinada a segunda dose. Então, assim, muitos estados já voltaram 100%. Né? Então a economia realmente voltando com muita força e com o pessoal com muito dinheiro, porque teve essa injeção de capital, então o pessoal está com grana para poder comprar. E aí, com isso, vem o medo da inflação. E aí, justamente por causa desse medo de uma inflação futura, o Banco Central americano já começou a aumentar os juros. Então, o Treasury americano negociando de 10 anos, negociando perto de 1,7, 1,6, 1,7% de juros em 10 anos. Né? Então, acaba que você tem um ciclo global muito positivo.
né? E o Brasil só não está surfando esse ciclo junto porque acabou que nesse trimestre, primeiro trimestre, piorou muito o cenário das infecções, né, do coronavírus. E tem essa questão política do teto de gastos, a reforma tributária, que está aí meio que patinando. Se não fosse isso, é muito provável que a Bolsa estaria, sem dúvida, nos 125 mil pontos já. Né? Mas a gente vê que é um cenário positivo. Tá? Então, assim, Rafael, é para comprar tudo bolsa? Não, pelo amor de Deus, não é para comprar tudo em bolsa. Vai devagar. A gente vê um cenário lateralizado com alta moderada. Então, pô, você é um perfil agressivo? Pode comprar um pouquinho mais de bolsa. Lembrando que a gente sempre gosta de ir fazendo preço médio. Então, lá em janeiro, fevereiro, quando a bolsa caiu, a gente falou: vamos comprar, compra um pouco. Aqui, o Du, nosso head de renda variável da nossa mesa, vem recomendando essa compra, vem fazendo essas alocações aqui de forma parcial para os clientes, né? E vem surfando aí um bom resultado, né? Então, a maioria dos nossos clientes fecharam aí um mês muito bacana frente ao CDI. Né? Então, o CDI agora em 2,75. Esse mês aqui temos uma nova reunião do Copom que provavelmente vai aumentar em mais 0,75. Né? A curva de juros, a gente teve ela com uma alta da semana passada para a semana entre 1% e 2%. Né? Então, ela está meio flat. A gente acredita que não deve ter mais uma grande alta na curva de juros, até porque está bem precificado esse cenário de deteriorização fiscal. Então a única coisa que a gente vê que tem uma assimetria muito grande. Né? Existe uma expectativa, uma probabilidade muito maior dessa curva fechar, principalmente a curva longa. Né? Ainda mais se o Copom continuar subindo mais forte a taxa de juros curta, naturalmente a curva longa acaba arrefecendo. Né? Então a gente vê uma boa assimetria para esse fechamento da curva de juros. Com essa assimetria, a gente tem visto aí uma baita de uma oportunidade em título público. Né? Então, o título mais conservador do país, né? Título soberano brasileiro, a gente tem feito já a partir desde a semana passada, mas vamos começar a ir mais forte na semana que vem, posicionar os nossos clientes em tesouro, em título NTNB 2050, né? Que é o título atrelado à inflação. Por quê? Está pagando IPCA mais 4,2, IPCA mais 4,3, né? E aí esses 4,2, 4,3, IPCA veio 0,9 alguma coisa, veio um pouquinho abaixo do esperado, mas a gente vê ainda que até o meio do ano deve ter um IPCA alto. Né? Então você pegar um IPCA de em torno de 5, 5,5 a quase 6, que deve chegar no meio do ano dos últimos 12 meses, mais 4,2, 4,3, já é, para a renda fixa, para o título mais seguro do Brasil, já é um baita de um resultado com uma Selic a 2,75. Vendo essa simetria, que é uma probabilidade muito maior dessa curva fechar do que subir, existe uma possibilidade de um trade, que a gente chama, em tesouro, que é você entrar numa B50, né, que é um prazo lá para 2050, só que dentro de 1 a 2 anos você conseguir sair no mercado secundário com um belo de um ágio, porque essa curva fecha, o título que você comprou hoje vale mais do que o título que vai valer daqui uns 6 meses, um ano, e aí você, além de pegar o IPCA mais 4,2, 4,3, você pega esse ágio da fechamento da curva. Né, que a gente estima que pode ser que chegue de 10, 12, 15% de retorno. Então imagina que você fica num título público que você vai ficar 2 anos, vamos imaginar 2 anos, vai te pagar IPCA mais 4,2, mais o fechamento da curva. Putz, pode chegar a te dar de 25% a 30% de retorno em 2 anos numa renda fixa. Né? Então é algo muito bom. Então não pode perder essa alternativa. Então fala com seu assessor. Se o seu assessor ainda não falou contigo, faz muito sentido fazer essa alocação em título público. Do mais, a gente tem aqui alguns créditos privados. Hoje trabalhamos aqui ao último dia para colocar uma oferta de um crédito privado. Né? E tem mais um crédito privado que vem para a semana que vem. Também, qual que é a vantagem? Crédito privado de grandes empresas, empresas muito boas. E esses créditos privados, CRI, CRA ou debentures, todas são isentas de imposto de renda. Então, você sair com uma taxa de IPCA mais 4,5, IPCA mais 4,8, isento de imposto, tendo a possibilidade também de se beneficiar desse fechamento da curva, faz muito sentido para sua carteira, tá? Então, assim, obviamente, o crédito privado tem um risco de crédito maior do que o tesouro, mas se você tem quase nada de alocação ou pouca alocação em crédito privado,
não tem problema, pode alocar, a gente recomenda aí em torno de, dependendo do crédito, vai de 3 a 5% da carteira é tranquilo. Você tendo na sua carteira de 10 a 12% de crédito privado num total, dividido em empresas, também é super saudável. Então acho que é um momento bacana para pensar em renda fixa, tá? Lembrando desse ciclo de alta de juros, você também tem que ter pós-fixado, tá? Então é muito importante isso, tá? O IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, ele caiu 0,16, né? Então é uma quedinha aí, mas é natural porque quando inicia-se um ciclo de alta de juros, o fundo imobiliário começa a ficar menos atrativo, mas ele está longe de ficar não atrativo, né? A Selic a 2,75, a maioria dos fundos imobiliários estão entregando dividendo de no mínimo 6% e isento de imposto. Então ainda faz sentido manter os títulos os fundos imobiliários. Porém, daqui para frente, para as novas emissões, a gente tem que olhar com muito cuidado e com muita cautela qual emissão que nós vamos entrar, né? Porque tem produtos que a gente não vai ver uma boa alternativa de ganho de capital, até mesmo de dividendo. Vai valer mais a pena ir para renda fixa. A parte de bolsa eu já falei, né? O cenário global é muito importante você ter alocação internacional, né? Nós estamos falando que os Estados Unidos está entrando num novo ciclo de alta de pelo menos 2 anos. Você tem que ter exposição internacional. E hoje na XP a gente consegue ter uma diversidade absurda de fundos atrelados ao mercado internacional. Mercado europeu, mercado asiático, mercado da China, mercado americano, mercados emergentes. Então, assim, não dá para ficar só Brasil, né? E aí você pode vir a fundo internacional, né? Que aí você tem liquidez, você consegue sair em D mais 4, D mais 7, D mais 30, mas você participa da alta e da queda, e se você pode abrir mão de liquidez, você vai via COI. Porque o COI, ele consegue acessar o fundo internacional lá fora, o fundo multimercado, o fundo de ação, mas você tem capital protegido. Então você participa da alta, mas você não participa da queda. E muitos COIs são estruturados com o quê? É o capital protegido mais uma taxa pré mais a alta do ativo. Então, mesmo que o ativo dê negativo no período, você ainda apura o principal mais uma taxa pré, se tudo der errado. Então, assim, eu preciso expor o meu dinheiro internacional, né? Se você tem quer um pouco mais de risco, vai via fundo internacional, porque você vai sofrer com a queda, mas também você vai ter os ganhos. Se você não quer sofrer com a queda, vai via COI, que aí você não sofre da queda, que é capital protegido. Porém, você não tem liquidez. Então, você consegue para todos os gostos. Se você é um mais conservador, se você é um cara mais agressivo, mas assim, não dá para ficar mais sem alocação internacional. Então, se você tem a sua carteira e não tem nem fundo internacional e nem COI, você precisa, sem dúvida nenhuma, falar com o seu assessor. Por quê? Porque nós estamos falando que o mercado americano está em um novo ciclo de alta e aqui no Brasil ainda patinando, né? Reforma fiscal, Covid, vacinação, política. Por que você vai ficar com 100% aqui? Por que você não aloca uma parte lá fora, né? E hoje a gente consegue ter esses veículos. Se você quer um veículo redeado, se você quer um... Redeado é que não tem exposição a dólar. E se você quer um veículo dolarizado, também dá. Então a gente tem aí um leque muito grande, tá bom? Do mais, eu espero que todo mundo fique muito bem. Um ótimo final de semana para todo mundo. Que a semana que vem seja muito melhor, com a bolsa subindo, com vocês conseguindo se posicionar nos títulos públicos, nos créditos privados. Um abraço para todo mundo e até sexta-feira que vem, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês.